Hoje, conversando com a Graça aqui, a gente estava falando sobre o idoso, né, Graça? É o que todos nós, um dia, vamos cuidar de um idoso ou vamos ser cuidados. Ser cuidados, né? Também, né? Então, na constelação, ela ajuda muito para aos cuidadores, e, né, o cuidador que eu falo é toda a família, todo mundo que está envolvido no cuidado. A família toda, né? E o próprio idoso, como recebe esse cuidado. Né? Então, a constelação ela tem isso, ela melhora a saúde. Né? Quando você faz uma constelação, você se conscientiza. Isso, passa a entender melhor como, né, o sistema funciona. Como funciona e o que você vai fazer proativamente. Né? Então, a gente, quando tem essa consciência, a gente melhora a saúde da gente, a gente reduz as angústias, as tristezas, né, que imperam nessa fase da vida da gente. A gente acalma a ansiedade, possibilita o convívio social, né, mantém a estrutura familiar. Então, isso tudo, a constelação ela traz esse benefício, né, a conscientização. Então, o que acontece quando os pais envelhecem? Né? O filho passa a cuidar desses pais. Mas só não pode inverter o papel. O que acontece, né, é essa inversão de papéis. Ele passa a ser nossos filhos. Aí que a coisa emaranha. Né? Isso. Não tem condição de você cuidar do seu pai e da sua mãe como se fossem pais deles. Mães tomar deles. As decisões, né? Que acha que são melhores. Isso. Né? Mas não são. Te cortando. Não. Ou até... É nosso bate-papo aqui, né, Graça? Antecipando, Alba, tem muitos que... Eu passei por isso também. Então, assim, tem muitos que acham assim, meu pai está sozinho, minha mãe está sozinha, eu tenho que levar para minha casa. Mas não pode ser dessa forma, né? Não. Então, assim, o bom mesmo é manter o idoso na casa dele, né, com sua identidade, com tudo, né, da sua vida ali. Então, a gente que tem que se mover para cuidar deles. Exatamente. Né? E não olhar o nosso conforto. Então, às vezes as pessoas acham assim, na constelação, então... eles falam para abandonar esses pais? Não abandonar esses pais, pelo contrário. Né? É uma obrigação do filho cuidar dos pais. Dos pais. Né? É uma obrigação. Agora, como que vai ser cuidado, que é diferente. Né? Eu vou cuidar dos meus pais enquanto filha deles. Né? Eu não vou tomar uma posição... a maior do que meus pais. Então, o pai está lá, a mãe está lá, às vezes teve um Alzheimer, né? E a pessoa não tem consciência, né, do que está acontecendo. Já está no grau mais alto, né? Quando está no grau mais alto. E aí você se acha na obrigação de tomar as decisões para esses pais. Né? E mesmo quem tem Alzheimer, eles não... Tem uma hora que eles têm uma lucidez. Lucidez, tem. Né? E outra coisa, é o sentimento. O sentimento se mantém. Né? Eles falam que no Alzheimer a única coisa que não afeta é a audição. Né? A não ser que a pessoa já tenha um problema de audição. Mas o Alzheimer em si, ele não afeta a audição. Então, palavras afetivas, né, que falam com o idoso, isso aí traz um benefício muito grande para ele. Né? Então, a gente não pode assumir. Quando a gente assume... Eu lembro que eu fui uma vez numa loja e entrou uma senhora com uma senhorinha, né? Uma senhora com uma mais velha, que via que era a mãe dela. E ela, assim, entrou com a cadeira de roda num armarinho, né? Nessas lojas de armarinho. E ela falou assim, fica aí um pouquinho, que eu vou ali
pegar as coisinhas que a gente precisa, né? Então, gracinha, assim, como se a mãe dela fosse uma criança, sabe? Eu achei aquilo assim, o quê? O que é isso? Você infantilizando o idoso, né? Igual alguns fazem com os animais, né? Que humanizam os animais, eles infantilizam o idoso. O idoso, isso tem muito. Isso aí é até uma falta de respeito, né? Com o idoso. Ela é a mãe, ela não tem que... ela é a filha, ela não tem que tomar o lugar de mãe dessa mãe. Né? Então, acontece o que, Graça, muitas vezes, quando a gente vai envelhecendo, né? Morrer é uma coisa que todos nós... É natural, que né? É natural. É natural. Né? Então, nós vamos chegar nesse ponto. Né? Vamos precisar de cuidado. Ou, então, vamos cuidar de alguém. Né? E, agora, como que você cuida que vai fazer a diferença? Então, quando eu sou uma cuidadora, que eu faço por amor, a coisa é leve. Fica leve. Fica leve. Né? Quando você aceita aquela situação e trata naturalmente, né, fica leve. Fica leve. Então, agora, se eu sou obrigada, né, a fazer isso, eu tenho que cuidar. Né? Isso aí, gente, vai dar um peso tão grande. E essa pessoa, esse cuidador, vai adoecer. Ele não vai ter condição de cuidar. De continuar. Né? De continuar cuidando. Então, o que acontece quando, por exemplo, uma pessoa, eu falo isso muito, que, às vezes, quem cuida... Não, o idoso, por exemplo, você já vai saber que tipo de idoso ele vai ser. Né? Como que ele vai ser cuidado? Às vezes, quando a pessoa ela é muito ativa, né? Que ela faz, participa, né, da vida com muita servidão, né? Ela é aquelas pessoas que faz tudo sozinha, né? Que acha que dá conta de tudo. Né? Ela, a vida inteira, ela foi aquela que cuida da casa, que trabalhou fora, que cuidou dos filhos, cuidou do marido. Né? Ela sempre foi essa pessoa. Ativa, né? Precisa de alguma coisa, de tomar uma iniciativa aí, de marcar uma consulta, ir ao banco, resolver qualquer tipo de problema. Essa pessoa sempre esteve ali. Sempre fez, ela sempre foi dinâmica. Isso. Essas são as mais difíceis de ser cuidadas. Mas é verdade. Né? Essas são as mais difíceis, porque elas não aceitam, elas não confiam no cuidador, porque ela sempre se foi autossuficiente. Né? Ela não... Então, isso é muito estressante, tanto para quem está sendo cuidado, quanto para quem cuida. Né? Então, eu estou lá, meu pai, ele teve um AVC, teve um problema da fala, né, que atacou a fala. A cognição também. Então, ele é uma pessoa assim, que tem hora eu tenho que... Opa, peraí, eu estou infantilizando. Né? Eu não estou me colocando no lugar de filha dele. Né? Aí então, eu volto lá e falo assim... Dá um passo atrás. Porque ele é teimoso, às vezes. Né? Que sempre ele fez tudo que ele quis. Ele sempre foi uma pessoa... Dinâmica, ninguém segurou né? ele. Ninguém. Então, ele sempre foi aquela pessoa ali que fez dinâmica, o que fez. de Errou, né? Errou, acertou, mas viveu mas sempre independente. Foi desse jeito. Ele nunca foi dessas pessoas que... Sempre independente, né? Que precisasse de alguém falar com ele. Ele fez muita besteira, mas né, assumiu. Sobreviveu. Assumiu ali, né? Era o jeito dele. Agora, eu chego que essa falta de autonomia dele, né? Porque quando você tem autonomia, que a autonomia é quando você fala assim, eu quero ir ao banheiro, né?
Agora, independência, eu vou ao banheiro. Né? Quando essas duas coisas, a gente perde essas duas coisas, né? Aí você vai precisar de alguém para te ajudar. Né? E mesmo que ele não tenha consciência, muitas vezes, que tem muitas vezes que ele tem consciência, mas outras vezes que ele não tem consciência, que ele teima, né? Que ele não consegue andar. Aí a gente não consegue tirar ele da cama. Só a cuidadora consegue, e os cuidadores, que são homens, eles têm mais força. Conta, né? Mas quando só eu, minha mãe, ou a minha irmã e a minha mãe lá sozinhos, é difícil. E ele quer movimentar, com razão. Né? E quer ir para a sala assistir televisão, quer ir tomar café lá na mesa, ele não quer ficar na cama. Aí, quando a cuidadora vai embora, ele acha que ele tem que continuar do jeito enquanto a cuidadora estava lá. Né? Só que nós que ficamos, nós não damos conta. Né? Minha mãe também ele é muito pesado, já é idosa, também, né? Muito pesado. A gente não dá conta. E a cama é alta, aquelas camas hospitalares. Até que tirar é fácil, agora vai colocar. Ele fica nervosíssimo, sabe? Briga, às vezes até dá uns... Um safanão. Então, esses dias, percebendo isso, aí eu falei assim, gente, eu não posso ir falar com ele, não, você tem que ficar. Ele não vai entender. Né? Aí eu fui conversando com ele, eu e minha mãe fomos conversando com ele, nós não conseguimos tirar você daqui. Né? Você é pesado, nós não conseguimos. Se você cair, é pior, porque a sua perna já está começando a melhorar. Daqui uns dias você já pode até andar, firmar, mas, por enquanto, você não tem condição. Né? Você tem... por favor, fique aqui, né? Vamos fazer as coisas aqui e fique calmo. Né? Nós não damos conta, não tem condição. E aí, o que eu fiz? O que minha mãe fez? Com amor, né? A gente mostrou para ele que ele ele não tinha condição de fazer aquilo. Agora, se eu chego para ele assim, cala a boca, fica quieta aí, você não vai sair. Né? Então, aí, o amor foi embora. Porque quando tem o amor, quando eu falei com ele, né? Eu não tenho condição, minha mãe não tem condição. Nós vamos ficar doentes também. Né? Ele foi acalmando, virou e ficou quieto. O negócio é ter paciência, conversar com carinho. Isso. Né? E assim, explicar. Deixar ele ver que ele manda. Né? Que ele está ali, ele é o maior. Mas ele tem que entender as limitações. Mas ele vai entender se você abrir para ele de explicar. Forma amorosa. Com carinho, né? Com paciência. De forma amorosa. Então, o que acontece, então, muitas vezes que vem as pessoas que vêm olhar a constelação, que tem uma situação dessa, né, de cuidar e ser cuidado, sempre a hierarquia está sendo violada ali. Sempre o filho que acha que está acima dos pais, que ele que manda. E, às vezes, tem filhos que quer impor isso. Né? Eu vou te mostrar quem que manda aqui. Talvez esse pai ou essa mãe doente foram pais e mães que eram muito exigentes, muito, às vezes, até grosseiros, né? E aí o filho tomou uma mágoa, a relação não é boa. Né? O que acontece também isso na constelação, a gente olha muito isso, são as relações de mãe e filha, de pai e filho. Né? Isso. Então, essas relações aí, isso aí vai dar um problema, porque esse filho, ele quer falar assim, agora eu vou te mostrar quem que é que manda aqui. Ele faz questão de passar para esse doente, para essa pessoa que está ali acamada, que seja, que quem manda ali é ele. Né?
Isso aí vai piorar a situação de todas as formas. Agora, igual eu falei que eu passei por isso, né? Então, foi meu pai também que teve um AVC. Aí ele ficou comigo, mas ele via, a gente conversava, ele via, né? E ele muito alto, muito pesado também. Então, a dificuldade que a gente tinha. Então, ele aceitou, né? Fisioterapeuta, né? Foi aceitando tudo direitinho. Quando foi minha mãe também, ela via, né, que ela não tinha mais condição, e todo mundo ficava assim, você tem que trazer para sua casa, você tem que trazer para sua casa. O neurologista falou, não tira o idoso da casa dele. Não. Você muda para lá. Exatamente. Né? Mas o idoso você não tira. Então, eu ia, como eu não podia morar, eu ia todos os dias levar a fisioterapeuta, né, quando ele não quis ficar aqui mais. Quando foi minha mãe, ela me ligava, Graça, eu estou assim, ia lá, buscava, levava ao médico, fazia tudo, né, que tinha que ser feito, tudo direitinho. Então, graças a Deus, né, não tive problema, não. Mas é tudo igual você está falando. Aceitar aquela situação, né, de bom grado ali e fazer seu papel, que veio, porque igual outro ditado, um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. Né? Então, não são todos os filhos que têm essa paciência, que têm essa disponibilidade. Exatamente. Então, sempre sobra para algum, né? Então, à medida que você aceita e toca aquilo, vai muito mais leve, vai mais tranquilo. A gente olha assim, a pessoa e vê que tipo de idoso que ela vai ser, né? Quando ela fala assim, não quero ser fardo para ninguém, para minha família não. Quero ser fardo para minha família não, né? E ali, mas tem uma coisa aí atrás que não é isso que ela quer. É que né? só dão de durão ali, mas essas pessoas duronas são as mais difíceis, porque elas acabam te colocando numa situação de culpa. Né? Quando a mãe, por exemplo, chega e fala assim, eu limpei as suas fraldas, troquei suas fraldas, eu cuidei de você, não é possível que você não vai cuidar de mim. Né? A coisa não anda desse jeito, ela tem que ser uma coisa natural. Né? Tem que vir naturalmente. A pessoa tem que reconhecer que tem aquela obrigação, né? A pessoa, por exemplo, o cuidador que é pago, ele tem obrigação. Né? A gente não vai exigir dele que ele tenha que ele se dedique àquele paciente com o mesmo afinco que uma pessoa da família, né? Que ama, que não tem essa obrigação, que faz pelo coração mesmo, né? Pelo espontaneamente, amor. Né? É diferente. Agora, tem cuidador que ele tem esse dom também, né? Do amor, da empatia. É né? verdade. Ele tem o dom da empatia. Aí, quando junta os dois, beleza. Eu falo da nossa cuidadora lá, Andréia, se ela estiver escutando, que eu admiro demais a Andréia, porque ela é uma pessoa que ela dedica, ela tem ela se entrega. Faz com carinho, com amor com mesmo, carinho né? Mesmo, que ela gosta mesmo. E assim, nada de ficar deixando meu pai fazer tudo, não é isso. Mas ela é exigente. Ela faz ela põe ele para fazer algumas coisas assim que às vezes a gente não faz. Não consegue. Então, assim, eu dou nota 10 para ela, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Foi uma bênção na nossa vida, sabe? Mas quando a gente consegue um cuidador assim, é muito bom. Demais. Bom para a pessoa que está sendo cuidada e para a família, né? Então, o que acontece, então, quando a pessoa tem dificuldade de ser cuidada? Ela não confia que as outras pessoas vão fazer para ela o que ela gostaria, como ela gostaria. Então, ela quer que, às vezes, fica 24 horas por conta dela. Né? Então, tem um caso aqui de
uma menina aqui que mandou aqui. Minhas irmãs e eu dividimos os cuidados com a minha mãe, mas minha mãe sempre quer mais. Quer que estejamos o tempo todo lá. Até quando não é o nosso dia, ela liga, pergunta se vou. Sinto-me culpada, mesmo estando fazendo tudo o que posso. Minha irmã mais velha exige muito, dá ordens. Quer ditar o que eu e a minha irmã do meio temos que fazer. Meu irmão, o segundo mais velho, tem problemas com vício e não toma nenhuma iniciativa. Mora com meus pais e é meio infantilizado. Meu pai também precisa de cuidados, mas ele é bem na dele, mais tranquilo. Eu sou a mais nova e absorvo muitas coisas. Eu estou bem cansada emocionalmente. Então, olha quanto problema aqui. Né? Primeiro, a hierarquia aqui, né? Que a filha mais velha assumiu como se fosse o pai ou a mãe, né? Começa a ditar ordens, fazer do jeito dela, e cada um tem seu jeito. Cada um tem sua característica, como que cuida. Né? Minha irmã ela tem um jeito, eu tenho outro jeito. Né? E tem que ter respeito, né, pela personalidade então, de cada um. O irmão não tem condição? Não tem, ele precisa de ser cuidado também. Né? O pai ele fica na dele. Né? Às vezes, talvez, ele fica até negligenciado, porque ele não reclama. Tem muito isso. Na casa onde tem dois idosos. Um está acamado, o outro não. Esse outro ele assume tudo. Né? A casa, o cuidado, e o afeto, tudo ele assume. Só que vai chegar numa hora que ele não vai dar conta. Né? Ele vai ter que delegar isso. Né? Eu posso delegar o serviço da casa, eu vou delegar para alguém. Não vai fazer do meu jeito, mas eu tenho que cuidar de mim também. Né? Então, aqui ela fala aí que a mãe dela exige que é 24 horas, e ela é casada. Ela tem a família dela. Né? Ela não pode ficar por conta. Por conta, 24 horas. Né? Mas faz o que pode, né? Mas faz o que pode, faz né? o que pode, na medida do possível. Então, por exemplo, se eu pego um carro, eu coloco ele com autonomia de andar 100 quilômetros. Coloco gasolina para andar 100 quilômetros. Eu vou num caminho e vou chegar num lugar que eu vou gastar 100 quilômetros. Como que eu vou voltar? Eu tenho condição de voltar? Se o carro só tem autonomia para 100 quilômetros? Né? É o mesmo caso do cuidador. Se ele dá tudo, né, para aquele cuidado ali, para aquela pessoa que está sendo cuidada, ele não vai dar conta de voltar. Ele tem o quê? Que fazer programar, né, para essa autonomia dele ser a 150 quilômetros. Ele tem que olhar assim, no caminho vai ter uma lanchonete que eu vou poder me alimentar, vai ter um posto que eu vou poder reabastecer. Né? Então, vão ter coisas que vão ajudar você a fazer esse caminho e voltar. Né? O que não acontece quando a pessoa abraça aquilo. Né? Eu fico o dia inteiro ali por conta, faz tudo, ela anula a vida dela. Verdade. O que seria aí esse posto de gasolina, essa lanchonete? É a música, a dança, né? A igreja. E tem muitos que acham errado, né, Alba? A pessoa ter esses caminhos para se fortalecer. Né? Tem muita gente a gente escuta muito isso. Isso, que né? acha que é injusto. Que filha desnaturada, a mãe a vida inteira cuidou e agora você vai lá, você tem sua natação, sua Infelizmente, dança. É muito julgado isso, gente. Mas a pessoa precisa de um combustível precisa, aí, né? Pra uma energia. Aguentar. É uma energia que a gente precisa. Tem que ter um escapezinho. Energia vital. Tem que ter um escapezinho ali para se fortalecer. Tem que voltar lá à casa dela, cuidar dos filhos dela, ter o aconchego dela.
Mas, né? infelizmente, tem muito julgamento nisso, né, tem. Alba? A pessoa tem que ser ali, ó, só fazer aquilo ali que eles E acham ainda que tá é certo. chamada de desnaturado, né? De filho verdade. que não... A Não mãe cuidou liga. a vida inteira e agora se dá as costas. Né? A gente tem que ver o que tem atrás disso aí. Mas é né? verdade. Então, quando você se abre também... Né? Eu tinha... a irmã do meu pai, ela foi criada lá na casa da minha mãe. Minha mãe que cuidou dela durante muitos anos. E ela tinha síndrome de Down. Isso. Ela era a pessoa que dava gosto de cuidar dela. Dava trabalho? Dava. Para minha mãe, então, minha mãe é muito cuidadosa, né? Ela teve uns problemas na perna, as feridas. Aqui, minha mãe trocava roupa de cama todos os dias. Nem a mãe dessa tia minha, que é a minha avó, cuidaria tão bem dela como minha mãe cuidou. Sabe? Ela era assim... Ela era bem excluída da família. A mãe morreu muito nova, minha avó morreu muito nova. E ela ficou andando de casa de irmão para irmão. A maioria eram irmãos, né? E aí era cuidada assim, daquele jeito, né? E a minha mãe buscou para morar com a gente. Né? Ela era uma pessoa tão grata, sabe, aos cuidados. Ela era apaixonada com a minha mãe. Eu olhava para minha mãe assim, os olhos dela brilhavam, sabe? Como que ela tinha esse reconhecia, exatamente, a palavra certa, esse reconhecimento. E quando ela ficou, porque o Down, a pessoa que tem síndrome de Down, ela não vive muito tempo, mas ela viveu 57 anos. É difícil, mas depende do cuidado, né, Alba? Ela era uma pessoa que tinha as obrigações dela, sabe? Ela se achava mesmo. Ela achava útil. Né? Ela tinha aquelas coisinhas ali que ela fazia, que todo dia tinha que ser daquele jeito. Mas ela era uma pessoa muito doce, sabe? Muito... E a pessoa com síndrome de Down, gente, o pessoal tem que entender que é um ser humano normal também. Tem que ser tratada normal como qualquer outro, né, Alba? Não é que é uma doença que seja diferente, não. Isso. É igual o idoso. Igual o idoso. Que está acamado. Tanto é que eles, há mais tempo, eles fizeram muita reportagem sobre isso, né? Até, assim, alguns casaram, tem muitos que trabalham fora. Tem uma lanchonete... São atores, né? Tem uma lanchonete que eles empregaram só pessoas com síndrome de Down. E era lotado. Eu vi isso. Você chegou a ver? É lá em Belo Horizonte, né? Eu acho que sim. E era lotado, porque todo mundo gostava o atendimento muito deles, o carinho acolhedor, que ele né? Muito acolhedor. Então, aquela inocência, sabe? Aquele amor que totalmente desprovido de querer algo em troca. Desprendido mesmo. E eles tinham, então, era muito fácil gostar dela. E aí, quando ela ficou doente, que ela ficou bem, né? Ela era toda alegre e tal, ela foi ficando, né? Jururu. E quando ela ficou doente, ela chegava, às vezes, se a gente chegasse perto dela assim, ó, ela dava um beijo na gente, sabe? Como quem diz, obrigada, viu? Por você. Às vezes ela tinha uma pergunta que ela fazia, desde quando ela foi lá para casa, ela fala assim, fulano, você gosta de mim? Às vezes você estava nervosa, assim, agitada, lá. Aí ela primeiro ela fala assim, não gosto de você. Aí outra hora ela fala assim, você gosta de mim? Então ela tinha aquela coisa, sabe? Assim, a gente desarmava. Né? E esse cuidador que tem essa amorosidade, esse cuidado, essa pessoa que está sendo cuidada, que tem também essa amorosidade... Né? Não, é uma troca, né, Alba? É uma troca. É uma troca. Então, muito mais fácil você cuidar de pessoas assim. Porque eu falo assim, a pessoa pode estar lá tranquila e tudo, mas se ela é maltratada, é claro que ela não vai retribuir da mesma forma, né? Assim, com carinho, né? Ela vai se defender ali também. Então, é uma troca. Se você cuida com amor, cuida com carinho, você vai receber carinho também. Quando a pessoa é nova, né? Ela tem essa característica, né, Graça? Quando envelhece, essa característica dela na juventude triplica. Então, se ela era uma pessoa chata, aborrecida,
reclamava de tudo, pessimista, quando ela ficar velha, principalmente se ficar doente, ela vai ser 3 vezes pior. 3 vezes pior. Então, você já vai... tem até, eles falam assim, né, que quando eu quero estar com você, né, é o maior poder de amor. Agora, se eu devo, se eu preciso, se eu tenho que estar, aí não tem amor. Né? Essa obrigação aí já não é a mesma coisa. Isso aí que vai determinar a saúde. Né? É isso que vai determinar a saúde. Tanto de quem é cuidado, quanto de quem cuida. Isso. Porque se eu sou o cuidador e acho que eu sou obrigada a fazer, eu não vou dar conta, eu vou ficar doente. Verdade. Né? Agora, quem é cuidado também, se acha que a pessoa tem a obrigação de cuidar dele, ele não vai ter um cuidado afetivo, né? que vá satisfazê-lo também, que vá ajudar na cura dele, isso, na melhora dele. Pode ser que ele não vá curar, mas verdade. que vá melhorar até o fim da vida dele. Né? Então, vai dar o tempinho. Né? E é uma coisa que a gente vê muito, é o estresse. Né, Graça? O estresse que adoece a gente, principalmente os cuidadores. Né? Então, tem um imenso... quando temos alguém doente, a gente pensa em alguma coisa catastrófica. Né? O estresse ele traz esses pensamentos para a gente, né? Que vai acontecer. Por exemplo, a pessoa que já está, talvez até na fase terminal, né? Aí você pensa, a pessoa que é estressada, o que ela vai falar? Quando ele chegar tiver alguma recaída, né? E eu procurar um médico, e o médico não estiver lá, estiver de férias, quem que vai cuidar? Já fica pensando né? Em vez de fazer o presente aqui agora, já fica pensando depois. Aí quem que vai cuidar? E se for 3 horas da manhã a pessoa passa mal, quem que vai levar para o hospital? É a ambulância? Todo mundo. O vizinho? Então você fica naquela coisa, né? Aquela tormenta, né? É sofrimento por antecipação. Sofrimento por antecipação. O estresse sempre é um sofrimento por antecipação. Né? Então, o cuidador, quando ele está nesse círculo aí de estresse, né? Ele até ele desenvolve uma doença que chama síndrome de... deixa eu ver aqui. Borderline? Não é borderline, não. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu lembrar aqui o nome dele, que eu esqueci. Burnout. Síndrome de burnout. Então, esse cuidador, quando ele está muito estressado, ele desenvolve essa síndrome. Essa síndrome, ela é típica de quem cuida. É o médico, o enfermeiro, o próprio cuidador, né? A família que cuida, ou o cuidador. Né? Essa síndrome, ela se manifesta nessas pessoas. Então, o que é a síndrome de burnout? É um tipo de estresse ocupacional, institucional, com predileção para profissionais que mantêm uma relação constante e direta com outras pessoas, principalmente quando essa atividade é considerada de ajuda, que são os médicos, os enfermeiros, bombeiros. Né? Então, quais são os principais sintomas, Graça? Que provavelmente alguém que já todo mundo acha que cuida, né? Que está nessa fase aí, deve estar sofrendo, porque eu acho lá na minha casa mesmo, quase todo mundo está nessa fase. Essa síndrome. Então, o que é? É fadiga, distúrbios gastrointestinais, alteração do sono, frequentes dores de cabeça, dificuldades respiratórias,
indiferença ou frieza, irritabilidade, desinteresse no trabalho, baixo rendimento, dificuldade de comunicação com a equipe, isolamento, aumento de absenteísmo, né, que a pessoa começa a faltar demais ao trabalho, sentimento de impotência e inutilidade, negativismo, rigidez, às vezes a pessoa é muito rígida, né, irritabilidade, tudo isso são sintomas da síndrome de burnout, né? Então, isso ele é progressivo. À medida que caminhamos nesse deserto chamado sofrimento, que isso é um esgotamento, quer dizer, isso né, a chance de reversão é cada vez menor. Então, se você entrou ali naquele círculo vicioso ali, de muito estresse, de aquele sofrimento, você toma o sofrimento da pessoa para você, né? Porque, às vezes, é inconsciente. Na constelação, ela aparece muito isso. Aquele filho que cuida, que ele começa a ficar doente, porque, inconscientemente, ele quer ir no lugar do pai ou da mãe, né? Ele não entrega para esse pai e para essa mãe a responsabilidade dele, que eles viveram uma vida inteira. Agora está na hora deles. Eu não tenho que abarcar aquele sofrimento dos meus pais, porque é uma empatia que a gente tem, né? Com o sofrimento das pessoas. Se colocar no lugar dele. Mas isso é perigoso, porque traz esgotamento. Né? Você não consegue fazer mais nada. Às vezes, você é uma pessoa que, além de cuidar dos seus pais, você trabalha. Lá no trabalho, você está esgotada já. Não descansa. Já está irritado. Não consegue descansar. Qualquer coisinha que alguém fala com você, você dá uma... Tem um troco uma ali, rachada, né? E aí você fica... Problema intestinal, gastrointestinal, né? São todos sintomas que vão aparecendo com essa síndrome de burnout, né? E que acomete exatamente as pessoas que cuidam. Né? Então, aí está falando, as 4 dimensões distintas são consideradas para enumeração de fatores de risco, quando tem essa síndrome de burnout. Né? O indivíduo, ele é característica da personalidade da pessoa. O que influi nisso? Né? A característica da personalidade da pessoa. Se ela é uma pessoa estressada, naturalmente, provavelmente ela vai ter um esgotamento e vai ter uma síndrome de burnout. Né? Então, quanto ao indivíduo, né, o destino, a sorte dele, que às vezes a pessoa ela vive numa situação bem precária. Além disso, tem que cuidar do idoso. Então, por exemplo, falta para ela medicação para esse idoso, né, para dar para esse idoso, alimentação correta, né, e todos essas... você vai falar aí do que? Não. Ah, tá. Achei que você ia falar. Não. Uhum. Então, é isso, gente. O jeito, então, o trabalho, tudo isso influencia. Isso. Como que você vai lidar com isso, né, Graça? Você falou aí, aceitação. Aceitação. Porque, senão, igual com essa síndrome aí, em vez de ajudar, ela vai ter que ser ajudada. E aí atrapalha aquele sistema todo também. Por exemplo, às vezes você está cuidando dos seus pais. Tem um caso aí que eu conheço de uma família que a filha mais nova que cuida. Então, a filha cuida dos pais e tal, e os irmãos moram longe. Né? Essa mãe é muito difícil, que ela cuida da mãe, que tem Alzheimer. Né? Assim, não um Alzheimer avançado, ainda está no início. Né? Mas vem muita teimosia aí, né? Aquela coisa ali. Tem muito. E ela briga com essa filha sem parar, e essa filha tem maior paciência. Sabe? Mas você olha para ela está no esgotamento, sabe? Pela aparência. Ela está cansada. Mas esgota mesmo. Sabe? E aí, o que acontece? Aí vem lá um filho que mora longe, um dia ele resolve lá visitar a mãe. A mãe fica toda, né? Se abre. Né? Ela se abre,
E com razão, porque aquele filho que veio lá de longe, ele não tem relação, ele não tem convivência com essa mãe, ele lembra dessa mãe, na época ela era ativa. Na época ela era uma pessoa assim, totalmente dinâmica, e fazia tudo, e ela que recebia. Né? Esse filho chega, ela sabe que a visão que esse filho tem em relação a essa mãe sabe que é aquela mãe que ela sempre quis ser, aquela mulher que ela sempre quis ser. Né? Aí a filha fica pé da vida. Como é que ela faz uma coisa dessa? Como é que ela fica? Ela aceita tudo que o irmão chegou, ela aceita tomar um remédio, ela aceita fazer tudo do jeito que o irmão fala. Por quê? Porque não está contaminada pelo aquele cansaço daquela filha. É verdade. Quando meu pai adoeceu, ele ficou muito revoltado, porque ele era muito dinâmico também, independente, né? Então, Alba, ele não estava querendo também fazer fisioterapia, não queria fazer o tratamento e revoltado. Aí o médico me chamou, e como tudo era comigo, né? O médico me chamou e falou assim: olha, Graça, tem que pegar o chifre, o resto adula. Aí sobrava para mim. Né? Então, eu que tinha que chamar atenção, eu que tinha que conversar, eu tinha que implorar né, para fazer as coisas. Sabe? Mas tudo assim, com paciência e tudo. Mas eu que tinha que dar de cima, e os outros não. Como dizer, muito amor, né? E os outros também moravam fora, né? Então, quando ia também, que era poucas vezes, né, que eles podiam vir também, mas ele falou assim: aguenta firme que tem que pegar o chifre, o resto adula. Mas quando essa pessoa, que é a única que pega no chifre do boi, ela está nessa síndrome de burnout, por exemplo, uma hora ela vai ter que chegar, falar com esses irmãos: eu não dou conta sozinha. Se eu adoecer, aí sim vocês vão ter que assumir. Não é? Vai ter que assumir integralmente. E aí, se ela se abre, né? Lembra aquele caso? Se você fala, né? Põe para fora, as coisas vão melhorando. Alivia, né? Alivia. Né? É o começo da saúde aí. Né? E aí, aí a pessoa vai e consegue, né? Fala assim: eu agora vou dar um tempo, porque eu vou cuidar da minha vida. Quando você fala assim: hoje eu não consegui nem almoçar, eu não dei conta nem de almoçar hoje, porque minha mãe não deu chance para eu fazer isso. O que você está falando? Você está falando que você não vale nada. Se você não se valoriza, né, então você também não tem nada. Verdade. Tá. Então é isso. É só. Gente, então, para concluir aqui, porque o nosso tempo já está esgotando já. Né? Eu vou indicar, gente, esse livro aqui, que é A Última Grande Lição, de Mitch Albom. Ele é da editora Sextante. Esse livro é muito interessante, que é um aluno de doutorado que tinha um professor que era o mestre dele, que sempre ajudou ele nesse doutorado dele, na tese dele. Esse professor sempre foi muito presente na vida, foi um marco na vida dele. E esse professor ficou doente, e ele foi e conseguiu o endereço desse professor e começou a visitar esse professor todas as terças-feiras. Né? E ele absorveu quase o máximo que ele podia, porque esse professor já estava no final da vida dele. Uma pessoa super lúcida. E ele fala disso, do envelhecer, né? Da morte, coisa que a gente não gosta de falar, evita de falar, se é uma coisa. Né? A gente tem que falar da morte, a gente tem que preparar. Não tem, Graça? A gente tem que preparar para a morte. É a única certeza na vida, né? Então a gente tem que aprender a lidar. Ninguém gosta nem de falar. Não, gosta né? não. Tem que ser tudo. E nem sempre, igual o pessoal mais velho falava, nem sempre a morte é o pior da. Né? Porque chega num ponto, gente, que é um alívio.
para a pessoa, né? Não para a família, mas assim, é um descanso, porque chega num ponto que não tem mais volta, né, Alba? Para que a pessoa vai ficar ali sofrendo? Depois a gente pode dar continuidade a esse programa, né, Graça? Inclusive, eu estou querendo convidar a representante da Residência Geriátrica Bezerra de Menezes, que é uma casa para idosos, né? E eles são clientes lá do França também. Vamos marcar. E aí eu vou convidá-lo, já está mais ou menos arrumado. Já. Então, tá. E aí, na próxima, se ela vier, se der para ela vir, a gente vai voltar a esse assunto, né? Porque tem muita coisa aí que a gente pode falar. É muito complexo, né? Muita coisa. Eu acho muito interessante isso, né? Principalmente em relação à morte, ao preparo, né? Verdade. Tem uma médica paliativista, né, que cuidou do meu sogro. É muito interessante. Depois eu vou contar. Então, tem muito exemplo, né? Verídico mesmo, né, Alba? E, esse despedir com dignidade, com suavidade. Inclusive, tem muitas vezes que os filhos seguram os pais, né? Em vez de deixar os pais irem, então segura o pai. E aí é só sofrimento. É só sofrimento. Né? Às vezes você não aceita nem que aplique morfina. Nada. A pessoa já está lá no final da vida dela, um câncer já terminal, e morrendo de dor, mas a cultura, não, morfina não. É verdade. Né? E a pessoa tem que ir com dignidade. A morfina ela vai ajudar. É claro. Tanto quem está doente, tanto quanto quem está cuidando. Está cuidando dele. Né? Você cuidar da pessoa com dor é muito mais difícil que cuidar de uma que não tem dor. Ninguém aguenta, não. Né? Né? Então é isso, gente. Ó, o livro A Última Grande Lição. Muito bom esse livro. Recomendo.